Semana passada nós iniciamos uma jornada de 2 semanas. E na semana passada eu comecei um sermão e eu vou terminar ele hoje. E o tema do sermão é Arraigados através do Espírito Santo, parte 2. Eu me iludi achando que eu ia conseguir dizer tudo que eu tinha para dizer em 2 domingos. Eu não vou conseguir de jeito nenhum. Enquanto mais eu fui lendo durante a semana, eu vi que eu poderia ficar 3 meses falando só sobre o Espírito Santo. Então eu vou dar uma passada pela doutrina do Espírito Santo, segundo o puritano John Owen, cara de 1600, que escreveu muitas coisas, e eu acho que ninguém escreveu tanta coisa sobre o Espírito Santo como esse cidadão aí. Eu queria poder me aprofundar em cada um dos pontos, mas eu já preciso afirmar que vão ter pontos que vão ser rapidíssimos. E alguns pontos eu vou demorar um pouco mais, porque eu acredito que esses pontos eles são um pouco mais desconhecidos para nós. Existem algumas coisas, como por exemplo, o selo, a certeza da salvação, a certeza da nossa libertação do inferno, que são um pouco mais conhecidas pelas pessoas dessa comunidade aqui, né? Porque já estão acostumados a ouvirem sobre a certeza das coisas, sobre a gente não perder a salvação, sobre o selo que o Espírito é em nós. E numa outra ocasião eu vou explanar mais sobre os dons do Espírito. Então, algumas coisas como os dons do Espírito e o selo do Espírito, eu não vou me deter por muito tempo. Eu queria ter um ponto dessa pregação só sobre oração e Espírito Santo. O John Owen escreveu 120 páginas só sobre como o Espírito Santo age na oração na nossa vida. Mas eu vi que eu não vou conseguir, então, como eu gosto de falar de oração, mais pra frente, no outro dia eu falo só sobre isso. Mas nós vamos falar sobre o Espírito Santo hoje. Semana passada nós falamos sobre a ação do Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, na vida do Senhor Jesus. E eu fiquei muito impactado com o conteúdo que foi explanado semana passada. E hoje nós vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do crente. E a gente vai começar lendo esse texto de João, capítulo 16. E nós vamos ler alguns textos, né? Então, a gente não vai ler capítulos inteiros, então nós vamos ler alguns textos. O primeiro é esse, João 16, do verso 5 ao verso 14. Jesus fala da partida dele. E aí ele diz o seguinte, verso 5, João 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. É conveniente, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque não crê em mim. Da justiça, por quê? Porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Até aí. Vamos ler mais o 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Irmãos,
eu tenho me apaixonado profundamente pela Trindade. Eu nunca achei que eu ia gostar tanto de estudar e conhecer a Santíssima Trindade e ler sobre ela e ensinar sobre ela. Eu tenho me tornado um amante da doutrina da Trindade. Eu tenho ficado fascinado. Ela tem me dado segurança e ela tem enchido meu coração de ânimo e de fogo. A minha vida está sendo transformada nesses últimos dias, especialmente nos últimos anos, né, como pastor dessa igreja, mas nos últimos dias, sobre o Espírito Santo, eu tenho sido muito impactado. Nós lemos um texto que é um texto do momento triste do ministério de Jesus, no sentido de que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Por outro lado, é um momento feliz do ministério de Jesus, porque ele está terminando a sua carreira, ele está terminando aquilo que foi proposto para o Pai fazer, que era vir, encarnar, crescer, ser santificado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, conduzido à cruz, assassinado pela ira divina, tendo como suporte e base o Espírito que levou o peso junto com Jesus. E aí depois ele vai ser ressuscitado pelo Espírito e assunto aos céus. Eu ia falar ascendido, assunto aos céus. E Jesus está aqui, um pouco antes da crucificação. E ele cresceu com o Espírito Santo e teve um tempo muito bom de ter revelações do Espírito Santo acerca de quem ele é. Nós falamos domingo passado que foi o Espírito Santo que falou para Jesus que ele era o Messias. Porque Jesus não era onisciente, ele estava no seu estado de humilhação. Quem que falou para Jesus que ele era o Messias? Quem que mostrou para ele que ele era o enviado de Deus e qual era a missão dele? Quem que orientou Jesus? Quem que fazia Jesus ler a Bíblia? E quando Jesus estava lendo a Bíblia, o texto pulava da página e ele falava: isso aqui sou eu, essa profecia falou sobre mim. Era o Espírito Santo. O Espírito Santo ensinou tudo para Jesus. Maravilha. E Jesus vai se despedir. E aí ele fala assim: eu estou falando que eu vou e vocês não estão nem perguntando. Vocês estão tão desanimados, vocês não estão nem perguntando para onde eu vou. Vocês estão tristes, né? Vocês estão tristes por causa da minha partida. Mas eu preciso dizer uma coisa: é conveniente que eu vá embora. É melhor, gente. É para o bem de todo mundo. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não vai vir. Esse Espírito que esteve comigo durante toda a minha vida, o Espírito que me colocou dentro do ventre de Maria, o Espírito que me fez crescer, que me revelou quem eu era, o Espírito que me santificou, que me fortaleceu, ele vai vir para vocês. E não tem como ele vir sobre vocês se eu não for. Então eu preciso ir, gente. Então é conveniente, porque vai ser um novo tempo. É um novo jeito. E dita essas palavras, Jesus ele deixa muito claro para nós que ele é o doador do Espírito. Jesus é o doador do Espírito Santo. Vou relembrar de novo, nós falamos domingo passado, Jesus fala assim: João veio batizar com água, mas eu vou batizar com fogo e com o Espírito Santo. Quem dá o Espírito Santo para nós, que somos os crentes, é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro que dá o Espírito Santo para nós, não tem outro meio da gente receber esse Espírito, que o apóstolo Paulo chama de Espírito vivificante. Não tem, é por meio da fé em Jesus Cristo. Então Jesus vai se despedir, e aí a perguntinha, né? Ele não vai deixar nenhuma lembrança. 3 anos morando com os caras, 3 anos convivendo, a vida em comunidade. Jesus mais os 12, estava para cima e para baixo, estava toda hora junto, os melhores amigos. Jesus vai embora, será que ele não tem nem presentinho para dar para eles? Sim, lembrança. Ele tem. A melhor coisa que Jesus pode deixar de presente para os seus discípulos é o Espírito, que foi o seu melhor amigo durante toda a sua vida. O Espírito conheceu Jesus, o Espírito santificou Jesus, o Espírito sabe exatamente como Cristo é. E por isso o maior objetivo do Espírito que Jesus deixa para os discípulos é transformar os discípulos em pessoas como o Senhor Jesus.
Só Ele que pode fazer isso. E é por isso que Jesus vai para deixar o Espírito vir. Porque Jesus quer que a obra seja completa, que ela vá até o fim. E a obra de Deus só vai se completar na nossa vida pelo ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai fazer a natureza de Cristo germinar e frutificar em nós. O Espírito Santo que habitou com Cristo durante toda a sua vida é que vai gerar Cristo em nós. Ele é o Espírito que planta a natureza de Jesus em nós para que nós sejamos pessoas parecidas com Ele. Em João capítulo 3, Jesus vai ter uma conversa com Nicodemos. E aí ele fala sobre a personalidade do Espírito. Um parênteses. Essa semana, no discipulado com os meninos, quinta-feira, eu mostrei para eles uma pregação do Caio Fábio da Araújo Filho, de 1992, quando ele tinha um Black Power e ainda era pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode procurar lá no YouTube, chama Sopro do Espírito. Bênção pra caramba, fecha para bênção. Em João capítulo 3, Jesus ele faz uma menção a respeito do caráter do Espírito, da personalidade do Espírito. Porque ele fala assim, o vento sopra para onde quer. Não dá para você controlar ele. Não dá. Simplesmente não dá. Não dá para você controlar o vento. O homem tentou controlar muita coisa na natureza. O vento não tem como. E não tem como reproduzir, nem... Não tem jeito. O vento sopra para onde quer. Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Ele pode soprar daqui para lá da janela, e daqui a pouco ele pode soprar daqui, ou ele pode soprar até de lá. Não tem como. Jesus fala, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo ele tem uma personalidade. O Espírito Santo, ele nunca está imóvel. Ele sempre está em movimento. O pecado petrifica, mas o Espírito é aquele que traz libertação. Quem é livre está sempre em movimento. Jesus está deixando esse Espírito. É um Espírito que você precisa ficar ligado com ele para saber o que ele vai fazer, porque cada hora ele faz uma coisa diferente. Essa é a personalidade do Espírito Santo. A única maneira de seguir ele, de ter comunhão com ele, é estar constantemente conectado, sensível, porque não dá para prever o próximo passo do Espírito Santo. O que Deus quer fazer na sua vida? Não dá para você prever. Ele é imprevisível, ele é selvagem, ele é indomável. É o Espírito Santo de Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente precisa entender uma coisa. Jesus está falando pelo Espírito uma segunda vez. Porque, se você virar a página para trás, João capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus já falou do Espírito. E lá ele fala o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, dentro. Vai parar de ser sobre, porque antes da descida do Espírito Santo, no Pentecostes, o Espírito estava sobre algumas pessoas, mas nunca dentro. Mas agora é um novo tempo, o Espírito vai morar dentro, como ele nunca fez, e permanentemente no crente. Agora uma coisa que eu queria chamar a atenção para você, é a primeira expressão do verso 16. Jesus fala assim, e eu rogarei ao Pai. Jesus está falando, eu vou pedir para o Pai. Essa é uma promessa de Jesus. Jesus promete que Ele vai dar o Espírito Santo para os cristãos. Eu preciso que você abra o seu coração e preste atenção no que vem pela frente. Essa é uma promessa de Jesus para os discípulos. Mas se a gente passa o olho no discurso de Pedro, em Atos 2, Pedro diz o seguinte: este Jesus Deus ressuscitou, do que nós somos, todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isso que vedes e ouvis. Então, aqui o Espírito está fazendo uma promessa para os discípulos, que ele ia pedir o Pai para mandar o Consolador. Mas quando Pedro vai falar sobre Jesus, ele fala que na verdade a promessa não foi Jesus que fez para os discípulos, mas foi o Pai que fez para Jesus. Que promessa é essa? A promessa que foi feita é uma promessa que a gente precisa entender que ela aconteceu lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Lá na eternidade, antes de Deus criar o planeta, de Deus criar o universo, o Pai fez uma promessa para o Filho. E essa promessa é revelada no Antigo Testamento, de uma maneira especial em Gênesis 12:3, que diz assim: e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando com Abraão que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Deus está falando o seguinte, que através de um descendente de Abraão, todos os países do planeta Terra seriam abençoados. Todos os países, todas as pessoas. Ele está falando de Jesus. Jesus é descendente de Abraão e através de Jesus as nações seriam abençoadas. Essa promessa que o Pai fez para o Filho, lá na eternidade, também é revelada num texto de Salmo 2. Esse eu quero que você abra. Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2. Eu tenho começado a perceber que os reformados gostavam demais de vasculhar o que acontecia nos bastidores da história. Os reformados do passado, o povo da teologia calvinista reformada lá de trás, eles gostavam muito de meditar a respeito do que tinha acontecido na eternidade antes da fundação do mundo, e isso tem me deixado muito animado, porque eu vou descobrir quem Deus é. Salmo capítulo 2, gente, revela a promessa que lá antes da fundação do mundo o Pai fez para o Filho. Diz o seguinte: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Um parênteses para você prestar atenção. Esse texto é um texto sobre Jesus. E Deus, Davi, inspirado pelo Espírito, ele está falando sobre essa aliança entre o Pai e o Filho, e ele está falando que Deus zomba daqueles que se rebelam contra o Rei Jesus, porque ele que estabeleceu Jesus como Rei, foi o Pai que fez isso. Versículo 6: eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Você consegue se lembrar de alguma coisa no Novo Testamento? Batismo de Jesus: tu és meu filho amado. Versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O Pai está falando para Jesus e prometendo para ele: agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o Filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. É a segunda vinda de Cristo, que nós vamos estudar domingo que vem, o julgamento final. O Pai está falando para as nações: ó, não irrita Jesus, hein? Porque ele vai vir com a ira, e a hora que ele vier, não vai ter para ninguém. Começa: beijai o Filho. Beijar significa adorar também no Antigo Testamento. Então olha para o Filho, olha para o Rei que eu estabeleci. O último versículo, a última parte do versículo: bem-aventurados
todos os que nele se refugiam. Isso é maravilhoso, porque Deus está falando que a hora da ira vai chegar, quando Ele vai condenar todos aqueles que pecaram e se rebelaram contra Ele. Mas Ele fala assim, não irrita o Filho, porque eu estabeleci Ele como Rei. E bem-aventurados todos os que nele se refugiarem, porque só quem se refugia em Jesus é que vai ser livre da ira e da condenação eterna. Esse salmo é um salmo sobre o Senhor Jesus. Tudo é maravilhoso, né? Quando a gente consegue ver Jesus nas profecias do Antigo Testamento. A Bíblia parece que é muito mais preciosa do que a gente imaginava. Se você não sabia, a Bíblia inteira está falando só de uma coisa, Jesus. Agora, voltando onde a gente estava na pergunta, que promessa é essa que o Pai fez para o Filho lá antes da fundação do mundo? Primeiro a gente viu Gênesis 12, que foi na sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Então é uma promessa, isso aí revela a promessa que Deus, o Pai, fez para o Filho, que é que em Jesus todas as nações da terra serão abençoadas. Agora nós precisamos entender esse texto que nós lemos no capítulo 2, porque geralmente o versículo 8 é lido fora de contexto para tentar dar um pique assim na igreja que está meio capengando. Então nós vamos falar de evangelismo. Qual que é o versículo que usa? Você nunca viu isso? Não tinha esse aí lá, Marcão? Quantas vezes, né? Vamos falar de lições. Pede-me, te darei as nações por herança. Vai conquistar as nações. Ser um missionário, você vai dominar o mundo. Vai lá para você ver. Irmãos, esse texto não está falando de nós. Esse texto está falando de Jesus. Porque o Pai prometeu para Jesus que quando Jesus pedisse para Ele, Ele ia dar para Jesus as nações da terra como herança. Essa é a promessa. Essa é a promessa. É a promessa que o Pai fez para o Filho antes da criação do universo. E aí o que acontece nesse texto que a gente leu lá de João, que é Jesus falando assim, eu vou pedir para o Pai e Ele vai mandar o Consolador. Sabe com base no que Jesus está falando isso? Jesus está falando que Ele vai pedir para o Pai mandar o Espírito com base nessa promessa que Ele recebeu. Sabe por que a ascensão de Cristo, depois que Ele ressuscita, está em harmonia com a descida do Espírito? Porque nas palavras de John Owen, quando Jesus ascendeu aos céus e Ele chegou lá, Ele disse, Pai, você prometeu que se eu fosse obediente até a morte, você me daria as nações por herança. Pronto, eu te obedeci, agora me dá as nações por herança. E o único jeito do Pai dar as nações por herança para Jesus é mandando o Espírito Santo para evangelizar o planeta inteiro. Como que Jesus vai ganhar do Pai o presente que Ele prometeu, se não for o Espírito vir e realizar o ministério dele? Jesus está dizendo, eu vou pedir para o Pai. E Ele está falando isso baseado naquilo que o Pai falou para Ele na eternidade. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o Espírito Santo foi derramado sobre nós? Não por causa de nós, mas por causa da promessa que o Pai fez para o Filho, que Ele ia dar de presente o Filho às nações. Você só está sofrendo as consequências de uma promessa que aconteceu entre a Trindade antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso demais, né? Como não se apaixonar pela Trindade? Isso mostra para nós que a eternidade importa. E a gente conhecer o que a Bíblia nos revela acerca da eternidade importa muito. Então tá bom. A gente não podia acabar aqui, né? Gente, isso aqui é a minha introdução. Por isso que eu tenho problema. Eu não consigo pregar 1 hora. Tem que pregar 2. Perguntinha então. Tá bom. O Jesus chegou no céu, ressuscitou, subiu no céu e falou, Pai, você me prometeu, pronto, eu cumpri, obedeci até a morte. O próprio Paulo fala isso, né? Porque Jesus se esvaziou lá em Filipenses capítulo 2, Deus o deu
deu a ele um nome sobre todo nome, todo joelho se dobrará. Esse é o cumprimento da promessa. Todo mundo vai se humilhar diante de Jesus. Jesus chega, Pai, eu fiz o que o Senhor falou, agora me dá. E aí o Pai, então tá bom. E o Espírito é mandado. É um revezamento, né? Segunda pessoa da Trindade deixa a glória e vem para cá. Agora é a terceira pessoa da Trindade que vai deixar a glória e vir para cá. No Éden era a primeira. No Éden Deus andava na terra, no jardim, junto com Adão, todo fim de tarde. No Antigo Testamento, a gente vê que, de alguma maneira, era uma coisa em trindade ali, mas a revelação era da primeira pessoa de Deus sempre. No Evangelho, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, deixa a glória e vem fazer o ministério aqui. E agora, depois da ascensão de Jesus, é a terceira pessoa da Trindade, é um revezamento. Aí o Espírito Santo agora ele vai descer e Jesus vai ficar lá para o Pai não ficar sozinho. Então, a pergunta é, por que Jesus, né, e o Pai mandaram o Espírito aqui? João 16, do 8 ao 11, vai ser o texto que vai ser base para essa nossa primeira constatação aqui. João 16, que foi o texto que a gente abriu lá, do 8 ao 11. Alguém pode ler em voz alta, poderosamente? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Até o qual? Até o 11. Primeira coisa que o Espírito Santo é, talvez exista outra palavra melhor, mas eu não consegui lembrar. Ele é o iluminador. Ele é o iluminador. Por quê? Porque ele traz luz às coisas que nós não conseguimos enxergar. Então, nós somos cegos espiritualmente falando. Nós não conseguimos enxergar as verdades espirituais, a realidade. O Espírito Santo vem e ilumina. Ele nos ilumina. E Jesus coloca nessa ordem. Primeira coisa que o Espírito nos ilumina, ele faz a gente enxergar, é o pecado. Então o Espírito vem nos iluminar, em primeiro lugar, em relação ao pecado. E aí, ele fala assim, o pecado, ele vem convencendo do pecado. Por quê? Porque eles não creem em mim. Aí você pensa, o que tem a ver? O Jesus, ele falava o tempo todo, durante seu ministério terreno, que ele veio para tirar os pecados da humanidade. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo não acreditava nisso. Não, Jesus é bacana, ele defende os pobres. Não, Jesus, ele é o compassivo, cuida dos leprosos. Ele pode ser até um profeta tipo Jeremias, assim, que faz os milagres, e Elias, eu não sei. Mas assim, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, de jeito nenhum. Nem os próprios discípulos conseguiram acreditar nisso com facilidade. Então a primeira coisa que o Espírito vai fazer é iluminar a gente e nos convencer que o nosso pecado destrói a nossa alma e tem consequências eternas, que é a perdição eterna. O Espírito vem nos convencer disso, de que o nosso pecado nos separou de Deus, nos afasta de Deus. E que por causa dele, se nós não nos arrependermos e não crermos em Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós iremos para o inferno de morte eterna, punição eterna, sem fim, porque o pecado que nós cometemos contra Deus é contra um ser de infinita santidade. Por isso, o castigo é infinito, tem que ser infinito. E o Espírito vem nos iluminar para isso, para o nosso pecado. Segunda coisa que o Espírito vem nos iluminar, abrir os nossos olhos para a gente entender, é a justiça. E aí Jesus dá uma justificativa. Fala assim, a justiça, porque eu já não vou estar mais aqui. Por quê? Porque enquanto Jesus está perto deles, eles podem sentir, eles podem ter um senso de segurança. Mas depois que Jesus não está mais, gente, a gente sabe que Pedro voltou a pescar. Se Pedro voltou a pescar, porque ele não acreditava que Jesus ia ressuscitar, você acha que Pedro ia conseguir acreditar que os pecados dele estavam perdoados de verdade? Ele não conseguiu acreditar nem que ele ia ressuscitar, que Jesus ia ressuscitar.
Jesus está falando, o Espírito vem convencer da justiça. Que justiça é essa? Da justiça que na cruz foi para todo aquele que o Pai deu para mim como presente. Porque na cruz, Jesus vestiu a nossa vergonha. E Ele levou sobre si os nossos pecados. E por causa da cruz, nós fomos vestidos com a justiça dEle. E quando Deus olha para nós, Ele não tem ira voltada para nós como consequência do nosso pecado. Deus não nos condena. Deus não quer nos punir pelos nossos pecados, porque nós estamos vestidos com a justiça de Cristo. Essa é a roupa que Jesus colocou em nós. E o Espírito veio para nos convencer disso. Para a gente não viver uma vida frenética, achando um dia que eu estou salvo e o outro não estou. E se Jesus voltar agora e eu não me arrependi, eu estou perdido. Né? Eu vi a novela das 11, Orebu, que só a propaganda você já fica com medo já. Eu vi a novela das 11, Jesus chegou à meia-noite. Ferrou. Não vou subir. Né? Tem gente que acha que é assim, que Jesus vai voltar e vai falar, ninguém vai subir. Ninguém, não vai subir ninguém. E ele está falando, o Espírito vai vir para dizer que está feito, justiça. A justiça de Cristo foi colocada em você. E não importa o que aconteça, a sua salvação você não vai perder nunca. Aleluia. Ele vai te convencer da justiça que Jesus colocou em você na cruz. Isso porque eu não vou estar aqui para ficar lembrando você toda hora. Então ele vai vir falar isso para você. Terceira coisa que o Espírito vem convencer, ele é o iluminador. Juízo. Porque o diabo já está julgado. Então, ó, mais uma palavra de segurança para nós, crentes. Fica relax, bem. Fica relax. O capeta já está na forca já. Está tudo resolvido. O juízo está vindo aí. Mas fique ligado, porque vai acontecer. O juízo final vai acontecer. Talvez vai ter 1000 anos. Talvez não vai. Talvez nós vamos ser arrebatados. E isso é difícil de acreditar, né? Mas tá bom. Talvez vai ser arrebatado, nós vamos sair, vai ficar só as roupinhas aqui. Particularmente não acredito nisso. Talvez não vai ser assim, mas independente de como vai ser esse negócio, o fato é que vai ter um juízo final. Vai ter um juízo final. E aí todo mundo vai ter que prestar conta. Ele é o iluminador. O Espírito Santo é o iluminador. Tem um versículo aqui que eu preciso falar. 2 Coríntios 4:6 diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus falou um dia que nas trevas haveria luz, e Ele mesmo veio fazer essa luz acontecer, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o iluminador. Primeira coisa. Segunda coisa. Desculpa, eu preciso dar ênfase para mais uma coisa. Verso 13 e 14, que diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. O iluminador, o Espírito Santo iluminador, nós precisamos entender uma coisa. Quem que Ele glorifica? Jesus. Se tem uma coisa que o Espírito Santo vai fazer nesse negócio de iluminação, de mostrar a verdade para nós, é que Ele vai dar sempre todo o crédito para Jesus, e trabalhando na nossa vida, Ele vai sempre apontar para Jesus. Então, presta atenção, quando você olha para uma pessoa que não sujeitou a sua mente, o seu coração, o seu corpo ao Espírito Santo, quando você vê que uma pessoa não sujeitou tudo que ela é ao Espírito Santo, você consegue perceber que ela não fez isso quando da boca dela você escuta mentiras acerca das coisas espirituais. Porque o Espírito, como Jesus disse aqui, Ele nos guiará em toda a verdade, no versículo 13. E no 14 ele fala, Ele vai glorificar Jesus. Então, a pessoa que está sendo iluminada pelo Espírito Santo, ela não vai crer em Allah.
Porque o Espírito glorifica quem? Jesus. Ela não vai crer na Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa intercessora. Porque esse posto de intercessor é de Jesus. E Ele é que vai receber a glória por isso. A pessoa que está sendo iluminada pelo Espírito, ela não vai crer no Seixonoye. Ela não vai crer no Buda. Ela não vai crer nas mentiras acerca das coisas espirituais. Ela não vai crer que tudo isso aqui não existe. O niilismo. Ela não vai crer que o pecado não ofende a santidade de Deus. Porque o Espírito vai mostrar que sim. Ela não vai crer na reencarnação. Ela não vai crer em qualquer verdade, em qualquer ideia que seja contrária à palavra de Deus, porque é o Espírito que nos conduzirá em toda a verdade e vai glorificar só o Senhor Jesus. Então não dá para falar que o Espírito de Deus está na vida do sujeito, ou que tem um Espírito iluminado na vida do sujeito, quando Jesus não é glorificado na vida dele. É o próprio Jesus fala. É iluminação. Ele abre os olhos para aquilo que não conseguia ser visto. Segunda coisa, João 14 mesmo, e o João 16, mas nós não vamos ler o texto ali depois da sua casa. O Espírito Santo, John Owen coloca os dois juntos, eu vou fazer isso também, não pergunte por quê. O Espírito Santo, ele é santificador e consolador. Eu vou ter que correr agora. Santificador e consolador. Existe uma distinção nesses dois papéis do Espírito. O primeiro, que é santificador, nós temos que entender uma coisa: o Espírito Santo, 100% do tempo, a cada milésimo de segundo, ele está nos santificando. E ele usa todas as coisas para nos santificar. Tudo. O Espírito Santo usa o tipo de cabelo que Deus me deu para me santificar. Porque eu olho no espelho e falo assim: Deus não queria ter esse cabelo. E aí o Espírito Santo fala assim: mas Deus te ama assim, pode ser assim mesmo. Você não precisa ter liso. O Espírito Santo usa a falta de barba dos caras aí que querem barba. E aí quando o cara chega na frente do espelho, ele entra em crise de identidade. Não tem barba. Aí o Espírito Santo usa aquela situação para falar assim: meu filho, o que é uma barba? Você tem Jesus, meu filho. Aleluia. Meu filho, a barba de Jesus é o que vale. É isso aí que vale. O Espírito Santo usa cada uma das circunstâncias da nossa vida. Ele está nos santificando 100% do tempo. Você precisa gravar isso. É ininterrupto esse processo de santificação. Ser santo é ser puro. Ser puro é estar ligado ao Santíssimo. Na prática, ser santo é sentir, pensar e fazer tudo em harmonia com o ser, o poder e o caráter de Deus. Você desiste de tirar forças de si mesmo e resolve depender exclusivamente da graça de Deus, da provisão de Deus. Isso é ser santo. O Espírito Santo, que vem habitar em nós para nos fazer santo, ele usa todas as coisas, 100% do tempo, para nos santificar. As coisas menores, que você não dá nem importância, ele usa para te santificar. Esse extenso da parede, o Espírito Santo usa para te santificar. E muitas vezes, você não percebe que a santificação está acontecendo na sua vida. O Espírito Santo usa esse copo aqui para me santificar e para te santificar. Você consegue entender isso? A gente está aqui no Ocidente, em Curitiba, e nós estamos sendo santificados pelo Espírito Santo, num processo ininterrupto e perfeito. Lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio, lá por onde eu passei, lá no Egito, tem gente sendo profundamente trabalhada, santificada e aperfeiçoada pelo Espírito. Não fala a mesma língua que eu, e nem que você, não está usando as mesmas roupas, não convive com as mesmas pessoas, não assiste os programas de TV, e o Espírito está usando tudo aquilo para santificá-los, e está usando tudo isso para nos santificar. É um processo ininterrupto. Quero abrir um subitem aqui. O Espírito como santificador na prática da oração.
Zacarias 12:10, escuta só, diz o seguinte: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. O espírito da graça e de súplicas. John Owen diz o seguinte sobre o Espírito Santo trabalhando na oração: ele trabalha iluminando-nos para a percepção dos nossos desejos espirituais. Muitas vezes a gente tem vontade das coisas de Deus, mas a gente não sabe que é isso que a gente tem vontade. A gente tem vontade das coisas de Deus, a gente tem fome da presença de Deus, a gente tem fome de paz, a gente tem fome de alegria, a gente tem fome de comunhão, a gente tem fome das coisas espirituais, mas a gente não sabe dar nome. Aí a gente tenta se suprir com outras coisas. O Espírito Santo ajuda a gente a entender fome do que a gente está sentindo. Sabe quando você está com vontade de comer? Vontade de comer? Qual que é a cor do Fiesta? Fiesta prata. Estacionamento. Vai lá no estacionamento. Pode tirar. Sabe quando você está... A mulher grávida. Talvez você nunca ficou. Mas você, né? Sabe como é que funciona. Fique tranquilo, não tem nada. Mulher grávida quer comer toda hora. E muitas vezes ela não sabe o que ela quer comer. Não é verdade? Às vezes você precisa com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que é. Aí você fica xarope lá. Ah, tem, não sei o que. Aí ele, come isso. Aí, não é isso aqui não. Aí, não é isso aqui não. Come então um morango com chocolate. Isso aqui. O marido, nesse momento, ele realizou a função do Espírito Santo. Porque a gente tem fome das coisas de Deus o tempo inteiro, mas a gente não sabe dar um nome para as coisas. E o Espírito Santo, ele faz isso. Ele nos ajuda a entender vontade do que a gente está sentindo. Segunda coisa que ele vai dizer aqui: o Espírito Santo trabalha fazendo-nos íntimos com as promessas da graça e misericórdia. Terceira coisa, nos liderando para expressar os desejos que nós temos por qualquer bênção. Quarta coisa, o Espírito Santo implanta santos e graciosos desejos em nosso coração. O Espírito Santo faz a gente ter vontade de coisa que a gente não teria vontade se ele não fizesse. Quinta coisa, o Espírito Santo nos dá prazer em Deus enquanto a gente ora. Sexta coisa, o Espírito Santo nos faz focados em Cristo como o chão para a nossa aceitação diante de Deus. Karl Barth diz o seguinte: nossas orações são fracas e pobres. Entretanto, o que importa não é que nossas orações sejam fortes, mas que Deus as ouça. O Espírito Santo nos mantém conscientes que não precisa ser forte a oração. Você só precisa estar em Cristo e orar em nome de Jesus. Que isso é o suficiente. Owen também diz o seguinte, vou caminhar aqui. Owen também diz o seguinte, que o Espírito Santo trabalha de maneira especial nos santificando. Toda hora ele está nos santificando, mas ele trabalha de maneira especial nos santificando através da prática da oração. Quando nós oramos, isso é chave para a santidade. Ele afirmava isso. O Espírito Santo conduz a gente em oração, de maneira que a nossa oração é o que mais nos liga a Deus, do que qualquer outras coisas que Ele usa para nos purificar. O Espírito Santo torna tudo espiritual, com valor espiritual na sua vida. Mas nada nesse mundo te torna mais próximo de Deus e mais parecido com Ele nesse processo de santificação do que a prática da oração. Nada. Eu falei o Espírito como santificador. Agora eu vou falar do Espírito como consolador. Porque a santificação é constante 100% do tempo. Agora o Espírito como consolador, ele se manifesta em momentos pontuais nessa função. O Espírito Santo, ele nos consola, Jesus fala dele como consolador, ele nos consola e nos conforta quando ele dá vida
as verdades espirituais. É assim que Ele nos consola. Vou dar exemplo, presta atenção. Presta atenção. Você acordou, é um dia como todos os outros. Você foi tomar café, sentou na mesa, e aí você estava lá tomando seu café, comendo seu pão, e você pensa, o pastor falou para ler João 16 hoje. Deixa eu ler então. Aí você abre a Bíblia, você começa a ler. Convencerá do pecado, porque não crê em mim. De repente seu coração é tomado de quebrantamento. As lágrimas começam a escorrer dos seus olhos. E você não consegue terminar de tomar café, porque Deus te quebrantou, o Espírito Santo te quebrantou. E aí você queria ficar orando a manhã inteira, mas você tem que trabalhar. É assim que o Espírito Santo nos consola. É quando as verdades espirituais se tornam vivas para nós. É assim, e isso é pontual, porque você não passa o dia inteiro fervendo com o texto da Bíblia. Não é verdade? Tem dia que você lê, tem hora que você lê o texto e aquele negócio rebenta com você. Você fala, meu Deus do céu, como eu amo a sua palavra. Mas tem dia que você lê e aquilo lá, né? Legal esse versículo. E isso não transforma você. Então o Espírito Santo nos consola quando Ele transforma aquilo vivo. Por isso você precisa entender, cada vez que o Espírito quiser te confortar, Ele vai te trazer as verdades bíblicas, mesmo que não seja diretamente através das páginas da Bíblia. Mas toda vez que o Espírito quiser te confortar, te consolar, sabe como Ele vai fazer isso? Te fazendo estar num estado de graça, lembrando de algum texto bíblico, de alguma verdade bíblica, ou te lembrando sobre quem Deus é, ou mexendo no seu coração. Quando você é tocado pelo Espírito Santo, nessa pregação aqui, se você é tocado na pregação, se você é tocado no louvor, e aquilo quebra você, isso é o Espírito sendo o consolador da sua vida. Outro exemplo. Você está triste com seu pai porque ele brigou com você. Aí você sai andando e chorando, ele te magoou. Aí você sai andando e chorando. E aí de repente cruza um pensamento pela sua cabeça. O seu pai de verdade nunca te machucou. E aquilo começa a te fazer pensar. E aquilo de repente consola o seu coração. Porque você não sabia que aquele era um versículo bíblico, mas era um pensamento. Era um pensamento que revelava uma verdade espiritual. Então, sempre que o Espírito quiser nos consolar, Ele vai nos trazer uma verdade bíblica. 1 João 2,27 diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Ele é o nosso professor. O próprio João diz o seguinte, ninguém vai precisar te explicar a Bíblia se você andar em proximidade com o Espírito Santo, porque Ele é o inspirador de toda a Bíblia, Ele é o professor de toda a Bíblia, e Ele pode falar tudo para você. Ninguém vai precisar te explicar a Bíblia. Todas as vezes que a gente entra numa fase da nossa vida, onde a gente lê livro, onde a gente escuta a pregação, mas a gente perde o hábito de abrir a Bíblia e ficar sozinho, a Bíblia e Deus, a gente está desprezando o ministério do Espírito. Por quê? Porque a gente está ouvindo o que o Espírito falou através do outro, e ele escreveu. Porque você está ouvindo o que o Espírito falou com o pregador, e aí ele pregou para você, mas você está deixando de ter aquele momento quando é só você e ele. Quando você abre a Bíblia e fica sozinho com ele, não tem nada como isso. É muito diferente você ler um livro. E o livro pode ser muito bom, mas você está comendo a revelação, a iluminação, o conforto que ele deu para o outro. Você está deixando de ver algumas coisas, só você e ele. Ele é o Consolador. Para finalizar, eu vou ter que finalizar por aqui. Quem sabe outra vez eu prego mais os outros 3 pontos que tinha. Fica tranquilo, Bruno, depois eu te passo, eu sei que você quer. Owen diz o seguinte: pode-se buscar as promessas divinas para ter refrigério e não encontrar mais sabor nelas do que na clara de um ovo. Mas quando as mesmas promessas são trazidas à memória pelo Espírito Consolador,
que está com as promessas e nas promessas, quão cheias de vida e de poder elas são. Você já viu isso? Você leu o versículo e aí você fecha a Bíblia, 5 minutos depois você nem lembra do versículo que você leu. No outro dia você lê o mesmo versículo e aquilo lá te faz explodir dentro do seu coração. Porque o Espírito Santo falou com você, ministrou você. Em último lugar, o Espírito Santo é vivificador. Vivificador. Nós falamos que Ele nos ilumina acerca das verdades. Nós falamos que Ele nos santifica, nos transformando em todo o tempo, especialmente através da oração. Nós falamos que Ele nos consola quando Ele dá vida para as verdades espirituais. E agora, em quarto e último lugar, o Espírito Santo é vivificador. Jonathan Edwards desenvolve a sua ideia de que a principal obra de Deus em nós é gerar em nós emoções santas, afetos santos. Então, paixão por obediência, prazer na lei do Senhor, fervor na oração, compaixão pelas pessoas, amor, tristeza pelo pecado. Tudo são sentimentos e emoções. Jonathan Edwards diz que essa é a principal missão de Deus na nossa vida. Para nos transformar como Jesus, Ele quer nos encher de emoções divinas. E quem faz isso é o Espírito de Deus. John Owen, ele coloca isso de uma maneira um pouco diferente. Ele fala o seguinte, que o Espírito Santo tem uma missão de gerar em nós uma inquietação, um anseio, uma agonia, principalmente por duas coisas. Primeira, por causa do trabalho de mortificação do pecado ser incompleto. Então o cara vive indignado, porque ele não quer mais pecar. O trabalho de santificação está incompleto, de mortificação do pecado está incompleto. Então aquilo gera uma inquietação profunda no coração dele. Ele vive em agonia, ele vive inquieto, ansioso. Eu quero deixar o pecado. Eu não quero mais errar nas mesmas coisas. Eu não quero mais ser impuro nos meus pensamentos. Eu não quero mais ofender as pessoas. Eu não quero mais que a minha carne tenha domínio sobre mim. É uma angústia que o Espírito de Deus gera no crente. É a primeira inquietação e angústia. Eu quero que esse trabalho de Deus na minha vida, de me libertar das tentações, chegue ao fim. Eu quero ser santo. E a segunda agonia, angústia, inquietação, anseio que o Espírito gera no crente é a final vinda de Cristo e o fim de todas as coisas. O Espírito Santo faz com que a gente queira que Jesus volte logo. E todas essas coisas aqui acabem o mais rápido possível. Como nós aprendemos domingo passado na escola dominical, Wayne Grudem diz o seguinte: aquele que mais anseia pela volta de Cristo é aquele que tem maior paixão por Ele. O Espírito Santo coloca em nós uma profunda inquietação com esse tempo e gera em nós o desejo de que Cristo volte o mais rápido possível para que estejamos pessoalmente com Ele. Por isso, eu queria fazer a menção de um dos mais graves erros na história da igreja. Você já ouviu falar sobre o vicário de Cristo? Quem é, segundo a sua instrução, o vicário de Cristo? O vicário de Cristo. Você já ouviu essa expressão? Ele é o vicário de Cristo. Marcelo ouviu. Você acertou, né? Você falou, né? Levanta a mão, você já ouviu? Ele é o vicário de Cristo? Quem é o vicário de Cristo, Marcelo? O Papa. Você nunca ouviu falar disso? O Papa sempre é referido como o vicário de Cristo. Agora você sabe o que significa vicário? Vicário significa substituto.
quando que Jesus nos ensina que o melhor momento do ministério dele seria o fim, porque era conveniente que ele fosse, para que o seu vicário viesse, o seu substituto viesse. Um dos piores erros da história da igreja é quando a igreja nomeou uma pessoa como substituto de Cristo e a pessoa do Espírito Santo foi completamente ignorada. Ninguém consegue substituir o Espírito Santo de Deus. Nenhum homem sábio, nenhum bom pastor, nenhum bom pai de família. Ninguém pode substituir a pessoa do Espírito Santo. É Ele que é o substituto de Cristo. Ninguém pode ser o vicário de Cristo. Por isso, não tem jeito da igreja caminhar e crescer e viver em prosperidade se a igreja não fizer aquilo que Jesus, o doador do Espírito, nos diz em Apocalipse. Ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos viver uma vida onde a gente anseia ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer. Vamos orar? Você pode ficar de pé. Quando o homem sentou no trono do Espírito Santo, a igreja começou a morrer. A pergunta de novo é: quem está sentado no trono do seu coração? Se você é um discípulo de Jesus, tem um trono no seu coração. Quem tem que sentar lá é o substituto dele, é o vicário de Cristo, é o Espírito Santo, consolador, vivificador, santificador, iluminador, selo de Deus. Se você estiver sentado no trono do seu coração, você só vai definhar. A igreja se machucou asperamente quando o trono do Espírito foi tomado por um homem. E não tem como a gente ter um futuro diferente se a gente não entregar o nosso coração para esse Espírito maravilhoso. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós oramos a Ti em gratidão. Ah, Senhor, porque nas coisas desconhecidas que aconteceram na eternidade, de alguma maneira o Senhor nos incluiu para cumprir seus propósitos. O Senhor fez uma promessa a Jesus, seu Filho, e nela nós estávamos incluídos, e nela o Espírito estava incluído, e o Senhor decidiu se revelar a nós para honrar a sua palavra e a sua promessa. Senhor, o Senhor não veio nos salvar porque o Senhor estava se sentindo sozinho. O Senhor nunca precisou de nós, Senhor. O Senhor é pleno, perfeito, santíssimo, infinito em glória e majestade. Poderia permanecer na plenitude da sua perfeição só entre a pessoa do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Senhor decidiu na eternidade, nos planos eternos, nos decretos eternos, nos resgatar. Obrigado, Senhor. O Senhor é apaixonante, maravilhoso. E nós queremos, Senhor, que o Senhor realize em nós a sua obra. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser moldados por Ti. Tudo que o Senhor fez na vida de Jesus, queremos pedir que o Senhor faça em nós também. Nos santifique como o Senhor santificou Jesus, como o Senhor confortou Jesus com a palavra, que o Senhor nos conforte, como o Senhor deu unção e poder para Jesus realizar o seu ministério, o seu serviço com os dons sobrenaturais. Nós também pedimos que o Senhor venha sobre nós derramar os seus dons. Pedimos que o Senhor nos ilumine acerca das verdades espirituais. Espírito Santo, realiza em nós a Tua obra. Somos necessitados de Ti, queremos Te ouvir, queremos ouvir
o que o Senhor está dizendo à igreja. Queremos ouvir o que o Espírito diz às igrejas, como o Senhor Jesus nos orientou. Toma o nosso coração, Espírito Santo. Toma-nos, toma-nos, toma-nos. Realize em nós teu querer. Aumenta em nós essa inquietação pela mortificação do pecado. Aumenta em nós esse desejo pela morte do pecado que existe em nós. Aumenta em nós a fome pela vinda de Cristo. O Espírito e a noiva dizem vem. E é o Espírito que ensina a noiva a dizer para o Senhor Jesus, vem e volte. Nos ensina, Espírito, a amar a vinda de Cristo. Nós clamamos, realize em nós a sua obra maravilhosa. Obrigado por todos que nos visitaram nessa noite, Santo Deus. Cremos que foi o Espírito Santo, pessoa maravilhosa, quem trouxe eles aqui. Pedimos que o Senhor crave no coração deles essa verdade viva que eles ouviram nessa noite. Que eles sejam profundamente abençoados. Que a semana deles seja marcada pela paz da sua palavra, pelo conforto da sua palavra na vida deles. Que a família deles seja profundamente abençoada, Senhor. E que o Senhor nos dê graça de vencer essa semana com os olhos fixos no Senhor. Nós oramos, Deus, te agradecemos, Deus. O Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus.